Vou ensinar um método rápido aqui para fatorar a raiz. Caso você esteja fazendo exercício, não tenha que fatorar, ou lá no fim da alternativa não tenha esse tipo de raiz. Como vocês vão pensar? Você vai pensar numa multiplicação que dê 18 e um dos dois tem a raiz. Por exemplo, 3 vezes 6 dá 18, mas se você for ver, nenhum dos dois tem raiz. Se a gente pensar em outra multiplicação, 2 vezes 9. Os dois aqui multiplicando, ó, dá 18 e o 9 tem raiz. Vamos usar ela então. Vamos pôr a raiz aqui, no lugar do 18, 2 vezes 9. Se a gente for ver, 9 tem raiz, é 3. Então, 9 vai sair da raiz, tirando raiz de 9 dá 3. Esse 2, como não tem raiz, a gente só copia. Então, 18 fatorado, 3 raiz de 2. O 27 vai ser um outro exemplo. Ó. Que multiplicação daria 27? 3 vezes 9. Se for pensar já, essa multiplicação, um dos dois já tem raiz. Quem tem raiz? O 9. Então, o 9 sai. Ele sai, quando sair da raiz, vai virar 3. Esse 3 não tem o que fazer da raiz, porque não dá para tirar a raiz de 3. Só copia. Então, 27 fatorado fica 3 raiz de 3. Esse 32 aqui, ó, vamos pensar numa multiplicação que dê 32. Vamos pensar aqui, nesse caso, uma multiplicação assim, 2 vezes alguma coisa, 3 vezes alguma coisa, para conseguir achar esse 32. Porque, por exemplo, 4 vezes 8, o 4 tem raiz, mas o 8 aqui não tem raiz e vai precisar desmembrar mais. Se a gente pensar de outro jeito, ó, 32, se a gente for dividir por 2, ó, aqui dá 1, sobra 1, abaixo 2, 6. Se for pensar aqui, já vai sair direto, ó, por quê? 2 vezes 16 dá 32, 16 já tem raiz. O que a gente vai precisar pensar? 32 vai virar 2 vezes 16. Esse 16 dá para tirar a raiz, quando tirar ele vai virar 4, então vai ficar 4 raiz de 2. Então 32 fatorado, essa raiz vai virar 4 raiz de 2. Uma explicação que dê 12 e que um dos dois tem a raiz. Se você fizer 2 vezes 6, aqui nenhum tem raiz. Se você pensar em outra multiplicação 3 vezes 4, 4 tem raiz. A gente vai usar essa multiplicação aqui. Como que vai pensar? 4 não tem raiz, então ele vai sair da raiz. Raiz de 4 é 2, então ele vai para fora. 3 não tem raiz, não vai ter o que fazer, você só copia. Continuando com mais algum exemplo aqui, ó, 72. A gente vai precisar tirar a raiz de 72. Como faria isso? De novo, vamos pensar numa multiplicação 2 vezes alguma coisa, 3 vezes alguma coisa, para conseguir achar que um dos dois tenha raiz. Então, ó, se a gente pegar 72 e dividisse por 2, aqui dá 3, sobra 1, abaixo 2, 6, nada. Então, ó, 36 vezes 2 dá 72. Se for ver, 36 já tem raiz. Então, vamos usar isso aqui, ó. Vai ficar 2 vezes 36. Raiz de 36 é 6, então ele sai da raiz. Isso aqui vira 6 raiz de 2. E agora, se fosse raiz cúbica de 54? Se a gente for pensar em números baixos que tenham raiz cúbica, por exemplo, 8, 27, por quê? Raiz cúbica de 8, 2. Raiz cúbica de 27, 3. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Esse 54, se a gente dividisse por 2, quanto será que daria? Então, ó, aqui cabe 2, sobra 1, abaixo 4 dá 7, não sobra nada. Se for ver, 27, 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Então, a raiz cúbica de 27 seria esse 3. O que a gente faz, então? No lugar aqui, ó, vai virar uma raiz cúbica de 2 vezes 27. Resolvendo aqui, ó, a raiz cúbica de 27 tem quanto que é? 3. Então, ele sai aqui, 3. Você só copia a raiz cúbica de 2, que não vai dar para resolver. Então, tá aí. Raiz cúbica de 54, 3 raiz cúbica de 2 fatorado. E a raiz de 72, 6 raiz de 2. Então, tá aí, galera. Esses aqui são só alguns exemplos. Aí vocês podem ir treinando mais, tentando visualizar essas multiplicações aqui, para encurtar o caminho, para não precisar fatorar, fazer o risquinho e tal.